E o atleticano Rony parece cada vez mais próximo de virar jogador do Palmeiras. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te atualizar sobre essa situação. Preciso te falar sobre as últimas da negociação entre Martim Benítez e Vasco da Gama. Quero trazer curiosidades e números sobre Haaland, o fenômeno do Borussia Dortmund. E para fechar, tudo sobre as eleições do Corinthians, eleições para presidente marcadas para novembro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que você assista até o fim e assista todo o vídeo. E se gostar, não esquece de dar um like por aqui, se inscrever no canal e acionar o sininho para ser notificado toda vez que pintar vídeo novo ou live. Quero começar esse vídeo te atualizando sobre Martim Benítez, informação que eu divulguei com exclusividade aqui no canal do Nicola na semana passada. Meia argentino, pertence ao Independiente da Argentina e negocia com o Vasco desde então. Na oportunidade, o Vasco queria entender um pouquinho mais da condição atual do Benítez. Por que ele vinha jogando tão pouco ou tão menos na comparação com outros anos? O Vasco se convenceu de que poderia ser boa a contratação do jogador e já fez uma primeira proposta ao Independiente, empréstimo de graça até dezembro. A primeira resposta dos argentinos foi que empréstimo está fora de cogitação, a ideia é vendê-lo. O Vasco sabe que essa faz parte de uma estratégia do Independiente para tentar um valor um pouco maior em relação ao empréstimo. Então é natural que o Vasco precise melhorar um pouquinho, fazer uma oferta pelo empréstimo do jogador até dezembro para que o martelo seja batido. O Vasco já acenou nas últimas horas com a possibilidade de colocar um pouco de dinheiro para ter o jogador emprestado até dezembro e é possível que nessa quinta-feira a gente tenha alguma novidade em relação ao caso. Dá para dizer que o Martim Benítez quer muito vir jogar no Vasco, ele se sente insatisfeito no Independente, sente que não é valorizado, tem uma grana pendente em relação ao time argentino, esse time argentino deve dinheiro ao Martim Benítez e isso também estimula o jogador a vir jogar no futebol brasileiro, mais especificamente no Vasco da Gama. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero falar agora sobre o candidato a mais novo fenômeno do futebol mundial. Haaland, apenas 19 anos de idade, norueguês, recém-contratado pelo Borussia Dortmund e que já conseguiu encantar a quase todo mundo. Até porque seu início no clube alemão é absolutamente espetacular. Ele tem 11 gols marcados em apenas 7 jogos pelo time da Alemanha. E o mais incrível é que nesses 11 gols marcados, tem 2 em plenas oitavas de final da Liga dos Campeões, em jogo na última terça disputado contra o PSG na Alemanha. Vitória por 2-1, os 2 gols do Borussia marcados por ele, o gol do PSG marcado pelo Neymar. Com esses 2 gols, ele se tornou inclusive o artilheiro da Liga dos Campeões com 10 gols marcados, o mesmo número de Lewandowski, atacante do Bayern de Munique. Detalhe importante, nunca na história da Noruega um jogador havia marcado mais do que 8 gols. E o Haaland, com apenas 19 anos de idade, na sua primeira participação na Liga dos Campeões, já emplacou 10 gols, foram 8 pelo Red Bull Salzburg, time da Áustria, onde ele defendia até dezembro, e mais 2 agora com a camisa do Borussia Dortmund. E se a gente for contabilizar todas as partidas disputadas pelo Haaland na atual temporada, são 29 jogos e 39 gols. Ou seja, uma média muito superior a um gol por partida. Esse cara cheira a gol, esse cara fede a gol. Se você ainda não teve a oportunidade de ver o Haaland jogando, saiba que esse cara de 1,94 m de altura, ao mesmo tempo em que é grandalhão e parece desengonçado, tem uma velocidade para poucos. De acordo com a Sky Sports, ele foi capaz de correr 60 metros em apenas 6 segundos e 64, ficando muito próximo do recorde mundial. Quem diria que um jogador de futebol de 1,94 m de altura seria capaz de percorrer essa distância com tanta velocidade? Tem algumas outras curiosidades que eu queria contar para você sobre esse novo fenômeno ou candidato a fenômeno. Eu ainda acho que ele precisa provar bastante para ter esse status de fenômeno, mas de fato ele tem coisas bem curiosas a seu favor. Com apenas 5 anos de idade ele já havia batido o recorde mundial do salto em distância para crianças dessa idade, saltando 163 centímetros. E esse recorde permanece até hoje. Outra curiosidade, ele é filho de um ex-jogador de futebol, o nome do pai dele era Alf Inge Haaland, jogador que atuou pelo Leeds United e também pelo Manchester City, e por causa da carreira do pai, o Haaland acabou nascendo na cidade de Leeds e é torcedor do Leeds, time que disputa a segunda divisão do futebol inglês. A mãe do Haaland também era esportista, chegou a ser campeã de heptátlon na Noruega. Para fechar, queria te contar que o Haaland chegou a estrear profissionalmente com apenas 15 anos de idade. E como ele é precoce desde sempre, dá para imaginar que a passagem pelo futebol alemão também será muito rápida. É que o Borussia Dortmund gastou bem pouco, 22 milhões de euros
para contratá-lo recentemente do Salzburg. Essa oferta ou essa negociação com valores parecidos ao que o Benfica vai gastar pelo Pedrinho, mas a multa rescisória em seu contrato é de apenas 75 milhões de euros. E fazendo gol desse jeito, é muito natural que qualquer gigante do futebol europeu desembolse esses 75 milhões de euros na próxima janela de transferências para ficar com o Haaland. Quero falar agora sobre o Corinthians, que tem eleição presidencial marcada para o mês de novembro. Ainda parece distante, mas os bastidores no Parque São Jorge já andam bem agitados com a perspectiva e com a possibilidade dos pré-candidatos. Um candidato natural é o Paulo Garcia. Cheguei a trocar mensagens com ele confirmou que concorrerá. Vale lembrar que na última eleição ele ficou em segundo lugar, só atrás do Andrés Sanches. O Andrés, que é presidente do Corinthians, não pode se recandidatar, não pode se reeleger. O Estatuto do Corinthians impede tal possibilidade. E o Andrés ainda não confirmou quem ele apoiará. Cheguei a mandar mensagem para o Andrés perguntando qual será a sua opinião, qual será a sua posição nessa eleição. Ele falou que até o momento ainda não se decidiu. Há quem cogite a possibilidade dele lançar o Duílio Monteiro Alves como seu candidato, embora tenha muita gente que acredite que o Andrés vai apoiar o Paulo Garcia. Paulo, que é muito forte dentro da situação. Pelo menos 3 departamentos importantes dentro do Corinthians são ocupados por pessoas ligadas ao Paulo Garcia. Então não seria nada estranho se o Andrés decidisse apoiar o Paulo e não lançar o Duílio Monteiro Alves, por entender que o Duílio correria bastante risco de perder a eleição. Vale lembrar que o grupo do Andrés está à frente do clube desde 2007, ou seja, estamos indo para o 13º ano consecutivo. Como os resultados no futebol nesse ano não começaram bem, eliminação inclusive na pré-Libertadores, a candidatura do Duílio Monteiro Alves poderia ser arriscada. Quem também deve se lançar candidato é Augusto Melo, embora suas chances sejam pequenas, ele não tem muitos apoios. O apoio mais importante é do Antônio Roque Cittadini, terceiro colocado na última eleição. O Cittadini não pode mais concorrer. Ficou decidido pela Justiça que, por ocupar um cargo importante dentro do Tribunal de Contas da União, o Cittadini não poderia se eleger presidente do Corinthians. Haveria uma incompatibilidade entre o trabalho dele e também a presidência alvinegra. Para fechar, você pode estar se perguntando a respeito da oposição, que hoje tem pelo menos 5 grupos. Dá para dizer que boa parte desses 5 grupos tem se mobilizado em cima de um único nome, o de Mário Gobi. Sim, Mário Gobi, que já foi eleito como presidente do Corinthians, tendo o total apoio do Andrés Sanches. Eles acabaram se distanciando ainda durante o período em que Mário Gobi era o presidente do clube. Depois que o Gobi deixou a presidência, ele abandonou o Corinthians, passou anos sem aparecer no Parque São Jorge, mas aos pouquinhos tem voltado à vida política do Corinthians. E muita gente importante ligada à oposição tem tentado fazer a cabeça do Gobi a concorrer à presidência. O Gobi no primeiro momento estava absolutamente reticente. Contrário à ideia de voltar a ser presidente, ele entende que haveria uma série de necessidades particulares da vida pessoal dele que precisariam ser adaptadas. Entre elas, por exemplo, pedir a aposentadoria. Ele já tirou todas as licenças a que teria direito no período em que foi presidente, então se quiser de novo ser presidente, ele vai precisar se aposentar. Mas, diante de tantos pedidos, o Gobi tem demonstrado que pode sim aceitar essa possibilidade de concorrer à eleição presidencial. Então, embora ainda faltem muitos meses até a eleição marcada para novembro, o cenário mais plausível hoje teria o Mário Gobi concorrendo como opositor, o Augusto Melo se lançando como uma terceira via e o Paulo Garcia se lançando como alguém da situação. Para fechar o vídeo, quero te atualizar sobre as últimas de Rony, cada vez mais perto de se tornar jogador do Palmeiras. Na última segunda-feira, deixei um vídeo aqui no canal da Nicola dizendo que o Atlético Paranaense havia desistido da renovação do contrato com o Rony e que já havia inclusive procurado o Palmeiras para reabrir negociações. Naquele momento, o Palmeiras disse que toparia voltar a conversar e ele até melhorou a oferta nos últimos dias. Vale lembrar que a primeira oferta feita pelo Palmeiras foi de 6 milhões de euros pagos em 4 vezes. O Atlético se incomodou com esse pagamento em 4 vezes e exigiu uma condição melhor. O Palmeiras acabou cedendo e topou o abatimento da dívida que o Atlético Paranaense tem pela compra do Carlos Eduardo, dívida de 1.200.000 dólares. O Verdão ainda se colocou à disposição para emprestar o Pedrão, zagueiro revelado na base, ao Atlético Paranaense até dezembro. Então, nesse exato momento, na madrugada de quarta para quinta-feira, dá para dizer que já há um acordo entre Palmeiras e Atlético Paranaense em relação à venda de Rony. Também posso te garantir que já há alguns dias Palmeiras e Rony se acertaram em relação a salários, tempos de contrato e luvas. O Verdão prometeu 500 mil reais por mês de salário, além de luvas de 2,5 milhões de reais por um contrato de 4 ou 5 temporadas. O que falta para o martelo ser batido? Falta um acordo entre Atlético Paranaense e Rony. E essa parte nem é das mais simples, vale lembrar que as duas partes têm batido cabeça há bastante tempo.
Tudo porque o Atlético Paranaense queria dar apenas US$ 1 milhão da parte a que tem direito o Rony. Já o Rony e seus representantes brigavam por 50% do valor da negociação, ou seja, 3 milhões de euros. Para que o martelo seja batido, é natural que o Rony e seus advogados aceitem um valor um pouco menor do que esses 3 milhões de euros. Algo entre 2 milhões e 2 milhões e meio de euros, e certamente haverá acordo. Mas, até esse momento, o Atlético ainda não procurou os representantes do Rony para tentar chegar a um consenso. De qualquer maneira, o pessoal do Palmeiras já telefonou para os representantes do Rony, dizendo que o Atlético vai ceder, que o Atlético vai melhorar aquela oferta de US$ 1 milhão, e a expectativa é de que no máximo até sexta-feira o martelo seja batido e Rony enfim se torne jogador alviverde. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil, só apertar o botão vermelho de inscreva-se que aparece aí no seu computador. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e use o espaço para comentários para deixar uma sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui. Beleza? Até a próxima, tchau, tchau!